Meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para poder edificar a sua vida, que essa seja a nossa oração. E espero que essa palavra possa abençoar o teu coração, possa trazer aí um refrigério para a sua alma, possa trazer aí um encorajamento, possa te alimentar e possa ser edificante na sua vida. Mas antes disso, antes da gente começar esse pequeno momento de reflexão, se inscreva no nosso canal. Você que está aí me ouvindo, me vendo, nos assistindo, inscreva-se no nosso canal, quase não sai o nome. Se inscreva aí no nosso canal e aperte aí o joinha, ó. Não assim, assim. Aperte aí e o sininho de notificações para receber todas as notificações que nós estaremos aí como início, né? Estaremos aí colocando os demais vídeos aí para poder edificar a sua vida, né? Enfim, se inscreva no nosso canal, aperte o joinha e compartilhe com outras pessoas e ouça esse vídeo até o final. Então você que está aí com sua Bíblia, abra em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes da igreja da Galácia, aos crentes, aos Gálatas, e com isso que o apóstolo Paulo está falando, que ele não está em busca de agradar a homens, porque senão ele não seria servo de Cristo. E Paulo ele está sendo aqui, quando nós olhamos para o contexto do livro de Gálatas, né, do livro aos Gálatas, nós podemos perceber que existia um grupo de pessoas, certamente judeus convertidos ao Evangelho de Cristo, que ainda não tinham deixado os velhos costumes, né, da lei. E o apóstolo Paulo, como ele vai iniciar a sua carta, de uma maneira assim muito, vamos se dizer, se defendendo de algo que ele está sendo acusado. E o apóstolo Paulo escreve esse versículo, e eu tive pensando um pouco a respeito disso, porque ele diz que: Pois será que eu procuro agradar a homens? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? E eu fiquei me perguntando por que ele está dizendo que ele não procura agradar a homens. E buscando o entendimento, o contexto histórico desta carta, nós vemos que nós podemos ver que Paulo ele foi perseguido por um grupo de pessoas que, quando ele pregava o evangelho da graça, vinha um grupo de pessoas e diziam que o apóstolo Paulo era um pregador meia boca, ou seja, ele estava pregando aquilo aos crentes da Galácia porque ele queria agradar a eles, mas que não era somente isso para ser salvo, não era necessário apenas crer para ser salvo, como ele mesmo, o apóstolo Paulo, e fala em Efésios 2:8, que é pela graça, né, por meio da fé, isso não vem de vós. Então a salvação é pela graça. Mas esses evangelistas, né, que viam depois de Paulo pregava o evangelho da graça, e eles iam logo depois e acabavam com todas os ensinamentos de Paulo. Eles tentavam de alguma forma fazer com que os
os crentes, né, os Gálatas, entendessem que não era somente pela graça que nós somos salvos. Nós tínhamos que também cumprir a lei, como por exemplo o sábado, né, guardar o sábado, ser circuncidado, né, os dias da semana, os meses, as festas, enfim. Não era apenas crer em Cristo, né, e você será salvo, como vai dizer em Atos, né? E tinha que fazer algo além. Nós vemos que hoje também muitas religiões pregam isso. Você deve guardar o sábado, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, que não é necessário, que na verdade é necessário você fazer algo a mais. Então era esse o discurso das pessoas que fez com que Paulo escrevesse essa carta. E no versículo 6 do capítulo 1 ele vai dizer que está admirado, porque os crentes, os Gálatas, se desviaram tão depressa daquele evangelho que ele vos pregava. E Paulo, no versículo 10, ele diz: olha, eu não procuro agradar a homens, eu não busco agradar a ninguém. Eu estou pregando o evangelho da graça, porque esse é o evangelho que Cristo me revelou na sua conversão, quando ele estava a caminho de Damasco. O Senhor teve encontro com ele, como ele vai discorrer isso nos demais versículos. Mas o que nós podemos aprender, o que nós podemos absorver desse texto, desse versículo especificamente? É que nós, queridos, não devemos buscar primeiramente agradar a homens com o nosso discurso, porque nós temos esse dilema: agradar aos homens ou agradar a Deus, né? A palavra de Deus vai dizer: importa agradar a Deus que aos homens. Então o conselho da palavra de Deus é que agrademos a Deus. Claro que você pode também agradar outras pessoas, claro, estou dizendo. E não podemos dizer que o cristão ele não pode agradar a ninguém. Não, ele vai agradar muitas pessoas, mas a grande maioria não vai. E muitas igrejas, por pregarem o evangelho genuíno, vai desagradar muitas pessoas. Por isso talvez o seu amigo, o seu vizinho não vá na sua igreja. Por quê? Porque a sua igreja prega arrependimento. Porque a sua igreja prega que você tem que se arrepender, que você tem que perdoar, que você tem que amar, que você tem que obedecer a palavra de Deus. E as pessoas não querem ouvir isso. Então esse discurso ele não enche igreja, essa pregação de que você precisa se arrepender, ela não enche templo, ela não coloca pessoas dentro do templo para ouvir essa palavra. Poucos são aqueles que se prestam a ouvir essa palavra. Mas Paulo está dizendo: eu não estou em busca de agradar a homens, eu não estou à procura de agradar a homens, mas agradar a Deus. E ele vai dizer: será que eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Por que está dizendo eu não seria servo de Cristo? Porque Cristo também não veio à terra, não veio a este mundo para agradar aos homens. Pelo contrário, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele deixou bem claro qual era o seu objetivo aqui na terra. Seu objetivo era cumprir João 3,16. Cumprir a vontade do Pai. Por que Jesus não desceu da cruz quando os soldados disseram: se tu és mesmo filho de Deus, desce daí? Por que ele não desceu? Porque o que estava em jogo era algo maior. Era a obediência. Era o agradar a Deus. Por isso que no final ele disse: está tudo terminado. Está tudo acabado, Senhor.
como Estevão entregou sua alma, seu espírito, Cristo disse: está tudo terminado. Ou seja, ele disse para o Pai: tudo que eu vim fazer aqui, Pai, tudo que o Senhor me mandou eu fazer, eu fiz. E eu cumpri aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse aqui na terra. Então, queridos, sigamos também o exemplo do apóstolo Paulo, que seguiu o exemplo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é para a gente imitar os pecados de Paulo, não é para a gente imitar as coisas ruins que Paulo fez. É para imitar aquilo que ele imitara a Jesus. Então, nós aprendemos aqui que o nosso dever não é agradar a todos. Muitas das vezes você quer agradar as pessoas que estão ao seu redor porque você quer ser aceito por elas. Muitas das vezes você quer agradar o seu vizinho para que ele ande mais na sua casa, você não fique tão só. Talvez você quer agradar as pessoas para que as pessoas venham ter um diálogo mais amigável com você. Não estou te aconselhando, querido, a se entregar com as pessoas, a se afastar das pessoas. Eu estou dizendo para você que você permaneça com o seu evangelho, com o evangelho de Cristo, com o evangelho que Paulo vai dizer em Romanos 1,16. Portanto, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então o evangelho é o poder de Deus. E esse evangelho nós não devemos abrir mão dele. Nós não devemos desprezar esse evangelho para agradar N pessoas, para agradar o nosso irmão, para agradar o nosso amigo. Não. Temos que ter esse equilíbrio. E temos que buscar agradar a Deus e não aos homens. Então, queridos, sigamos o exemplo do nosso Mestre. E que a nossa comida seja fazer a vontade de Deus. E que o nosso propósito aqui na terra seja fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa entender o que o Senhor está falando ao teu coração. Aonde você estiver, a qualquer momento que esteja ouvindo esse vídeo, que o Senhor toque no teu coração. Que o Senhor te abençoe, você e sua família. E que você venha prosperar espiritualmente nos caminhos do Senhor. Que você viva esse evangelho que tudo vai passar, mas ele vai permanecer. Deus abençoe sua vida. E não esqueça, se você foi abençoado por essa mensagem, se você gostou dessa mensagem, que não é minha, mas é do Senhor, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal, assine aí o nosso canal e aperte aí o sininho das notificações e compartilhe com outras pessoas da sua família. Enfim, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.